É um texto incrivelmente profundo a respeito de Cristo e da natureza, pessoa e obra de Cristo. Então hoje nós temos diante de nós uma pérola das Escrituras, né? E essa pérola é muito provável que Paulo ele tenha copiado esse texto de um hino cristão que era cantado naquela época. Então isso provavelmente era um hino que era entoado nas igrejas, na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos. Então esses versículos, eles falam muito sobre tudo que envolveu a nossa salvação por meio da obra de Cristo. E eu devo lembrá-los do contexto aqui do qual Paulo insere esse hino, esse texto, e ele faz isso para encorajar os filipenses a viverem como pessoas que pertencem a Cristo e a seguirem nas suas relações pessoais, na sua relação entre irmãos, com uma congregação, o exemplo deixado por Cristo. Então é isso que nós vimos até o versículo 5 na semana passada, a exortação de Paulo a respeito da união entre os cristãos, da união na congregação. E ele insere esse texto dentro deste contexto. Então é sempre bom nós lembrarmos o porquê que Paulo traz esse hino, esse texto tão precioso a respeito de Cristo. Um texto que trata de uma maneira muito profunda a encarnação de Cristo, a sua humilhação e a sua exaltação. E eu vou dividir a exposição desse texto em duas partes. Então a primeira nós veremos hoje, que é a humilhação de Cristo. E a segunda parte nós veremos semana que vem, a exaltação de Cristo. Então meu propósito aqui hoje, irmãos, é entender o que significa a humilhação de Cristo. E que sentido Cristo se humilhou na sua encarnação, ao nascer como um ser humano. E além disso, fazer aplicações práticas ao entender de que forma essa sua humilhação, a humilhação de Cristo, nos convoca para um estilo de vida peculiar, um estilo de vida diferente neste mundo como cristãos. Então, em primeiro lugar, Cristo, ele se humilhou ao não considerar a sua posição. Repare no verso 6 e na primeira parte do verso 7. Ele diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Nós vamos iniciar pela observação da primeira sentença aqui. Pois ele, subsistindo em forma de Deus. Houve ao longo da história da igreja muita discussão sobre o que significa dizer que Jesus subsistia em forma de Deus. O que significa esse em forma? E eu já vou explicar, não vou dar nem as posições. Isso significa que Jesus, ele subsistia em condição de Deus. Significa que a posição original de Jesus, sendo Deus. A NVT, a nova versão transformadora, ela já traz essa ideia na sua versão. Se você tem ela, você vai ter lido ali, que eles dizem assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Então a NVT já traz essa ideia no texto, de que Jesus é Deus. Ele é igual a Deus, o Deus Pai. Aquele que estava no princípio junto com Deus. Esse preferiu se identificar com homens e aceitar a condição humana. Depois Paulo diz: não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Cristo se recusou a se apegar na sua condição de Deus. Cristo teve a oportunidade de se agarrar naquilo que era dele por direito. Ele tinha a oportunidade de se agarrar no trono celestial do qual ele habitava, do qual ele compartilhava como Deus. Ele poderia ter reivindicado e defendido o seu próprio direito como Senhor, ao invés de se tornar um servo. Mas antes, a si mesmo se esvaziou. Isso significa que o Filho de Deus deixou o céu. Ele deixou o trono. Ele deixou a sua glória e se fez carne, se fez homem. E por meio dessa atitude de se esvaziar,
que a segunda pessoa da Trindade tomou, é a partir disso que ocorreu a encarnação do Verbo. O incrível fato histórico de que o próprio Deus, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, ele nasceu como um bebezinho indefeso. A palavra esvaziou, no termo grego, ela tem o significado literal de tirar alguma coisa de um recipiente até que ele fique vazio, ou derramar algo até que não fique nada. A ideia é pegar uma jarra cheia de água e virar ela até que não sobre uma gota de água naquela jarra. Agora, é importante nós entendermos o esvaziamento de Cristo de uma maneira correta, porque é muito perigoso nós entendermos isso errado e criarmos um conceito errado sobre o assunto, que pode até mesmo ser um conceito herético. Dizer que Cristo se esvaziou não significa dizer que ele deixou de ser Deus. Dizer que Jesus se esvaziou da sua divindade. Até porque isso é uma impossibilidade. Jesus jamais poderia deixar de ser Deus. Cristo continuou sendo o Deus Filho. Do que Cristo se esvaziou? Não foi da sua divindade, foi do seu ambiente de glória. Ele jamais deixou de possuir a sua natureza divina. Jesus não trocou uma natureza divina por uma natureza humana. É muito mais profundo do que isso. O que Jesus fez foi demonstrar a sua natureza divina na forma humana. Lembram do texto que eu usei na semana passada? O texto do lava-pés? Para mostrar o exemplo que Cristo nos deixou. Esse texto, lá em João capítulo 13, que diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bens porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E esse texto mostra claramente a natureza divina, santa, justa de Cristo. Mostra literalmente Deus agindo de uma forma humana. Além disso, Cristo ele se esvaziou da sua relação com a lei divina. Não havia nada que condenasse Jesus diante da lei de Deus. Não havia nenhuma punição imputada a ele. Não havia nenhum delito cometido por Cristo. Mas ao assumir uma forma humana, mesmo não conhecendo o pecado, ele se fez pecado por nós. Gálatas 3,13 diz que mais Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Cristo, o eternamente sem pecado, aquele que não havia culpa alguma, ele se fez maldição por nós e levou sobre o seu próprio corpo, pendurado em uma cruz, todos os nossos pecados. Cristo também se esvaziou da liberdade de usar a sua própria autoridade. De uma maneira voluntária, o Filho se submeteu ao Pai. João 5,30 diz: não posso fazer coisa alguma por minha própria vontade. Julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Cristo, ele não se esvaziou da sua divindade, mas do seu ambiente de glória. Ele se esvaziou da sua justa relação com a lei e também se esvaziou da sua liberdade no uso da sua própria autoridade, se submetendo ao Pai. É incrível quando nós pensamos que Paulo usou esse texto tão profundo para falar sobre um assunto, para falar sobre esse assunto tão profundo e misterioso que é o esvaziamento de Cristo, a humilhação de Cristo, para tratar, com esse objetivo de tratar a humildade
e a união nos relacionamentos entre os irmãos daquela igreja. Todo cristão na sua caminhada, ele precisa se doar, ele precisa se humilhar de alguma forma, ele precisa ceder ao considerar o outro superior a si mesmo, ele precisa de todas essas coisas que a palavra nos instrui no nosso relacionamento como cristão, e tudo isso faz parte da vida cristã. Só que ao nos depararmos com um texto como esse, onde Paulo expõe o exemplo humilde de Cristo, a humilhação que Cristo passou, eu fico imaginando como alguém ainda pode argumentar que não consegue se desapegar às coisas do mundo, que isso é duro demais para mim, a vida do cristão é muito dura, ou dizer que não tem prazer na comunhão com os irmãos. Se nós pararmos para pensar, seja o que for que nós tenhamos que abrir mão para estarmos com Cristo, ou para estarmos em plena comunhão e união com os irmãos, nada se compara ao que Cristo abriu mão para nos salvar. Se você tivesse que abrir mão de tudo, do seu emprego, da sua casa, da sua família, da sua carreira profissional, se isso fosse necessário para a sua salvação, mesmo assim seria muito pouco comparado com o que Cristo fez. Mas Deus, graciosamente, Ele não pede isso a nós. E muitas vezes nós não somos capazes de abrir mão só do nosso conforto para estarmos aqui cultuando nesse domingo de chuva. Nós não somos capazes, muitas vezes, de abrir mão do nosso descanso diário para ler as Escrituras e aprender um pouco mais a palavra de Deus. Para sermos salvos, irmãos, nós não precisamos abrir mão de um ambiente de glória. Nós não precisamos abrir mão para ser salvo de nosso justo relacionamento com a lei. Nós não precisamos abrir mão da nossa própria autoridade como Cristo fez. Porque nada disso nós temos para abrir mão. No nosso ambiente não há glória, há pecado. Nosso relacionamento com Deus já está destruído por causa dele. A única autoridade que eu possuo, minha mesmo, é a autoridade da minha rebelião, por conta do meu próprio pecado. Diante disso, olhe para Cristo. Veja o que Ele fez para poder te dar vida. Talvez a gente nunca tenha a dimensão exata do que é o ambiente de glória que Deus abriu mão para estar aqui. Talvez nós nunca imaginamos o que significa abrir mão dos seus direitos de um homem totalmente justo por conta da lei que não o condenava. Nós nunca saberemos o que é abrir mão do direito de autoridade para se submeter ao Pai. Mas nós saberemos o quão incapazes nós somos ao olhar para o nosso próprio pecado. Agora, mesmo dentro dessa perspectiva vazia que nós temos e limitada acerca de Cristo, olhe para Ele como seu bem mais precioso. Saiba que Ele se esvaziou para que você possa ser cheio de vida e do Espírito Santo de Deus. Eu encerro esse ponto com uma pergunta de meditação pessoal. Deixar bem claro que nada disso depende da sua salvação. Porque pela graça de Deus, a salvação é um ato de fé, e não de obras ou de méritos em nós mesmos. Mas pense no que Cristo fez por você. Pense no esvaziamento de Cristo. E pergunte a si mesmo do que você tem se esvaziado para ter comunhão com Ele. O que você tem aberto mão na sua vida para poder ter mais comunhão com Deus e para conhecer mais a sua palavra? Agora, se você chegar à triste conclusão
de que você não tem feito nada, que a sua vida não mudou nada desde o dia que você ouviu o Evangelho. Então saiba, irmãos, e não se engane, Deus chama discípulos radicais. Chega de desculpa, chega de argumentar que a sua vida é muito corrida, que você não tem tempo, e se esvazie um pouco de si mesmo. Agora, se você acha que já se esvaziou de várias coisas, que você tem buscado a Cristo, que você já tem aberto mão de muitas coisas na sua vida por Ele, saiba que isso não é nada comparado com o que Cristo fez por você. Em segundo lugar, Cristo, Ele se humilhou ao se fazer escravo. Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O Filho de Deus, Ele não nasceu em um palácio, em um berço de ouro, com uma equipe médica realizando o seu parto num grande hospital, até mesmo com uma equipe filmando, tirando fotos para guardar de recordação. E nisso eu fiquei pensando, o parto da Rafaela, o próprio parto da Isabelle, todos os medos que eu e a minha esposa tínhamos sobre fazer o parto pelo SUS. Os riscos que isso envolve, nós sabemos o estado precário da saúde no Brasil, e você tem medo. E muitas vezes você não confia, e você vai lá e paga particular para não ter que passar por aquilo. Mas o próprio Deus não teve nem mesmo o SUS. O próprio Deus nasceu em um estábulo, dependendo apenas da graça de Deus. Jesus, a segunda pessoa da Trindade divina, nasceu num berço pobre, em uma família pobre, numa cidade muito pobre. Em Marcos 10,45 diz que, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele assumiu a forma de servo. Isso significa que Jesus, ele não fingiu ser um servo, mas ele serviu de fato e de verdade. A ideia aqui é que Jesus, ele assumiu a forma de servo da mesma maneira que desde a eternidade ele possuía a forma de Deus. Não era um ator interpretando um papel em uma peça de teatro. Enquanto seus discípulos ficavam discutindo quem se assentaria ao seu lado no trono, Jesus pegava uma bacia de água, um paninho e limpava os pés dele. Enquanto os religiosos daquela época atacavam a Jesus e acusavam de blasfêmia, de descumprir a lei de Deus, Jesus servia aos pecadores, servia aos cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos. Jesus, o Deus entre nós, se fez servo. Isso significa um escravo, sem direitos e privilégios. Como um servo de Deus, ele trilhou um caminho de obediência e sofrimento. Uma vida de total dependência de seu Pai. Como um bom filho obediente, ele em tudo obedeceu. Depois Paulo afirma, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E o que isso significa? Significa que Jesus, aquele que era em forma de Deus e que era igual a Deus desde a eternidade, agora se tornou a forma de um homem. Mas isso vai além, possui um significado ainda mais profundo. Ao afirmar que Jesus nasceu como um ser humano, que Jesus veio em uma figura humana, a ideia é que, embora a humanidade de Cristo fosse algo real,
como muitos negaram logo após Jesus ser ressurreto, como os docetistas, os serentistas, os gnósticos, que negavam que Jesus veio em forma humana. A humanidade de Cristo, ela não expressava completamente tudo aquilo que Jesus é de fato. Ao olhar apenas para o Cristo humano, não era possível contemplar que Jesus permanecia sendo Deus. Ao ver Jesus tendo fome, estando cansado muitas vezes, tendo sono, não era possível ver que Jesus continuou subsistindo em forma de Deus, mesmo quando se fez carne. Jesus, ele se tornou em semelhança de homens, reconhecido em uma figura humana. Ele pôde ser reconhecido como um ser humano, mas ele não é apenas o que ele aparenta ser. Ele é Deus, o Deus conosco. E esse fato, irmãos, ele se comprova nas acusações que Cristo sofreu e na sua própria crucificação. As pessoas que acusaram e crucificaram Jesus, elas não duvidavam da sua humanidade, mas elas rejeitaram a sua divindade. E por mais que os seus atos, os seus milagres, o seu ensinamento, tudo isso mostrasse que a divindade havia vindo em carne, que era o próprio Deus falando a nós, fazendo sinais e tudo mais, as pessoas odiaram mais ainda Jesus por aquilo. Da forma que Jesus era o desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Isaías 53, verso 3. Agora pense em tudo isso que Paulo acabou de afirmar sobre Cristo. Que Jesus assumiu uma posição de servo, de escravo, e que Paulo possuía o objetivo de usar esse exemplo de Cristo para que os cristãos fizessem conforme ele. Siga o exemplo de Cristo. Diante disso, qual deve ser a postura e a forma de viver de um cristão neste mundo? Se Jesus assumiu a forma de servo, se ele veio para servir, como nós devemos viver? Muitas pessoas se dizem cristãs. Muitas pessoas simpatizam com o cristianismo e até estão procurando uma igreja evangélica para fazer parte. Mas o desejo por trás de ser cristão ou de querer uma igreja, muitas vezes é apenas o desejo de ser servido e não de servir. Procurando um Deus que lhe sirva, um Deus que satisfaça as suas necessidades e as suas expectativas. E muitas igrejas têm oferecido isso para as pessoas. Aqui você vai encontrar um Deus que vai te dar, que vai te curar, que vai te abençoar, que vai te fazer prosperar. Muitas igrejas têm ensinado esse suposto Deus. Mas o que a palavra ensina? O que as escrituras dizem? Olha o que o texto acabou de nos ensinar. Você quer ser um seguidor de Cristo? Você quer ser um cristão? Então saiba que você deve servir e não procurar ser servido. Cristo não buscou os seus próprios interesses. Cristo não ficou lutando pelos seus direitos. Cristo doou a sua vida em obediência ao Pai. E Ele fez isso para salvar um povo. Um povo que reconheceria o seu chamado e que viveria semelhante àquele que o chamou. Um cristão que não vive uma vida de busca por servir, que não vive buscando ser semelhante ao seu Senhor, ele nada mais é que um incrédulo, que cometeu o mesmo erro das pessoas que acusaram e crucificaram Jesus. Eles não reconheceram que Jesus é Deus, e como Deus, Ele é por direito o nosso dono. E não caia na tentação de pensar, mas se eu tivesse visto como aquele povo, naquele tempo, eu jamais rejeitaria esse Jesus. Ou ainda cair no erro de pensar, ou pedir
uma evidência para confirmar sua própria fé. Ah, mas se Deus me mostrar um sinal, alguma coisa, se Ele me mostrar que Ele existe, então eu prometo que vou buscar Ele de verdade. Muitas pessoas andaram com Jesus. Muitos viram incontáveis e inquestionáveis milagres. Milagres que é impossível você negar o poder de Deus, mas pouquíssimos permaneceram até o fim. No capítulo 6 do Evangelho de João, você vai poder aprender isso claramente. Jesus estava sendo nesse momento seguido por uma multidão de pessoas por causa da sua fama e dos seus milagres. E aí ele diz algo no verso 26, ele diz assim: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei o alimento. Eles estavam atrás daquilo que Jesus estava dando a eles, comida para um povo faminto. Muitas pessoas hoje estão buscando Cristo nas igrejas para receber esse alimento físico, buscando algo que Deus tem a oferecer, seja prosperidade, seja cura, milagres, da mesma forma que aconteceu nos tempos de Jesus. Só que naquele tempo, partindo depois desse verso 6 de João, Jesus começou a pregar a sua mensagem. Começou a falar do Evangelho, que é de fato o Evangelho, para essas pessoas que estavam indo atrás do alimento. E as pessoas que iam atrás daquilo que Deus poderia oferecer a eles, se depararam com a pregação, se depararam com a mensagem da cruz. E aí elas perceberam que para entrar nesse reino que Jesus estava trazendo, esse reino celestial, elas não poderiam ser servidas, elas teriam que servir. Então a reação dessas pessoas, que vai aparecer lá no versículo 60, desse capítulo 6 de João, é essa. Muitos dos seus discípulos disseram: a sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? E ainda no verso 66, neste momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. E o que nós faremos diante dessa mesma palavra? O que faremos diante das Escrituras? Como criaturas, como seres humanos, o que faremos diante do relato que Jesus é Deus? Que a salvação vem apenas por meio dele. O rejeitaremos, como fizeram essas pessoas, que o seguiram apenas para receber algo em troca, mas quando se depararam com o Evangelho, quando se depararam com a verdade do ensino vindo da boca do próprio Deus, e que não é suave, que não é doce, como muitos têm trazido por aí, sabe o que nós diremos também? A sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitar essa mensagem? Agora, se nós resolvermos segui-lo, como nós nos comportaremos como cristãos neste mundo? Teremos um estilo de vida de servo ou de senhor? Irmãos, se você é um cristão de fato, um texto como esse, ele deve te envergonhar, assim como me envergonhou enquanto eu estava estudando ele. Olhar para o exemplo de Cristo, o próprio Deus, sendo um servo sofredor, e olhar para a minha vida. Ao estudar esse texto, eu vi o quão distante eu estou de viver uma vida digna de ser chamado cristão. O quão distante eu estou de ter a dignidade de dizer que eu sou um discípulo, um seguidor desse Cristo. Do que eu abro mão na minha vida por Cristo? Eu abro mão da possibilidade de construir uma carreira de sucesso, de uma vida mais confortável, de ser reconhecido pelas pessoas, receber tapinha nas costas, ver os caras dizendo: ele é um cara legal, um cara descolado.
tudo isso não é nada. Não é nada. Mas por outro lado, irmãos, por mais que isso me envergonhe, ao me comparar com o exemplo de Cristo, isso me traga vergonha, isso não me desanima. Por mais que os meus olhos pareçam ser impossível ser sequer parecido com Ele, isso me motiva a prosseguir. Por mais que eu caia muitas vezes, por mais que muitas vezes eu me sinta um tremendo incapaz, eu prossigo. Porque existe a mensagem dura, e ela é dura. O Evangelho foi escrito com sangue, e não com algodão doce. Mas existe a promessa de que eu decidisse segui-lo, Ele estaria comigo até o fim. A humilhação de Cristo, ela me humilha, mas ela também é minha vitória como cristão. E ela é minha vitória porque ela demonstra o quanto Ele me ama. E se Deus me ama ao ponto de Ele mesmo se humilhar, Deus se humilhando, isso é tão inconcebível. O Senhor de todas as coisas, Ele se humilhou para me salvar. Se Ele fez isso por mim, então eu posso confiar que Ele vai me capacitar a viver como Cristo viveu. E um dia Ele vai terminar uma obra que Ele começou. Em suma, irmãos, a humilhação de Cristo em assumir a postura de um servo, ela me convoca como cristão a também ser um escravo. Ela me chama a servir em obediência a Deus e me chama a servir os meus irmãos. Em terceiro lugar, Cristo se humilhou ao morrer em uma cruz. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que se espera de um escravo? Qual a única coisa que esperamos quando se fala de um escravo ao seu senhor? Obediência. É o que se espera de um escravo, que ele seja obediente ao seu senhor. É isso que resta para um servo, ser obediente. Então a obediência de Cristo é a consequência da posição que Ele ocupa. Ele assumiu a forma de servo. Cristo não tem outra escolha senão obedecer ao seu Senhor. E o que dentro da ilustração sobre escravidão muitas vezes significa ser castigado e às vezes sofrer até mesmo pena de morte. Quando Cristo tornou-se obediente até a morte, nós temos aqui o ápice, ponto máximo da obediência e da humilhação de Cristo. Paulo então acrescenta que a obediência de Jesus foi até a morte, e morte de cruz. E para entendermos bem essa parte do texto, nós precisamos voltar ao contexto histórico. A cidade de Filipos era uma colônia romana. Uma colônia que possuía orgulho das suas ligações com o Império Romano. Por conta dessa ligação com Roma, as pessoas da igreja dos filipenses, ao ouvir a expressão morte de cruz, elas sabiam muito bem que tipo de horror isso representava. Apenas a camada mais baixa da sociedade, apenas os piores criminosos, ou ainda os escravos, eram sentenciados à morte por crucificação. Isso por conta da crueldade, do sofrimento e da humilhação que esse tipo de morte representava. Entretanto, irmãos, o Senhor e Salvador da igreja dos filipenses, o nosso Senhor e Salvador, o Deus encarnado, o nosso amado, Ele consentiu ser sentenciado à morte da forma mais humilhante possível. Em obediência, Ele se entregou. Cristo se humilhou quando Ele abandonou as glórias do céu e se fez homem.
Depois ele se humilhou ainda mais, assumindo a postura de um servo obediente. E aí ele chegou na expressão, no ponto máximo da sua humilhação, ao morrer e suportar a mais dolorosa e vergonhosa morte, a morte de cruz. A verdade é que muitas pessoas estão dispostas a seguir a Cristo, estão dispostas a servir os irmãos, mas desde que isso não lhe custe nada. Mas a partir do momento que elas descobrem que existe um preço, aí elas perdem o interesse de forma imediata. Será que se nós soubéssemos que ser cristãos nos levaria diretamente para uma cruz, todos nós estaríamos aqui hoje? Será que se nós soubéssemos que a obediência a Deus deve ser até a morte, nós sairíamos espalhando que nós somos cristãos por aí? Não é fácil, irmãos. Existe um custo. Olhem para as palavras de Jesus em Lucas 9, 23 a 24, ele diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Jesus disse isso. Nós cantamos no Rua de Cruz. Se você quer ter o sobrenome cristão, então negue o seu próprio sobrenome. Negue a sua vida. Em que sentido isso? Num sentido de deixar para trás os próprios sonhos, a própria ambição, o seu próprio desejo, e colocar no lugar os sonhos de Deus, colocar no lugar os desejos de Deus, colocar no lugar o reino de Deus. Você não é mais dono de si mesmo, mas Deus é o seu dono, e você buscará fazer a vontade dEle. Isso será a sua prioridade. Servir ao próximo é sua prioridade. Sua prioridade é fazer tudo para a honra e glória de Deus. Jesus disse mais, ele disse: tome diariamente sua cruz e siga-me. Ou seja, diariamente esteja pronto para sofrer rejeição das pessoas. Diariamente esteja pronto para ser envergonhado. Diariamente esteja pronto para se identificar comigo nos meus sofrimentos. Seja obediente até o fim, se preciso, até a morte. Isso pode soar tão estranho para nós hoje, dizer que alguém precisa ser obediente até a morte. E isso acontece porque parece que não há mais nenhum custo em ser cristão nos nossos dias. Mas para quem estava recebendo essa carta nos tempos de Paulo, seguir a obediência até o fim fazia muito sentido por conta da perseguição que estava cada vez crescendo naquele tempo. Para muitas pessoas, ser obediente, pegar sua própria cruz, possuía um significado muito claro, um significado quase que literal. E muitos literalmente foram para a cruz por causa da sua fé em Cristo. Mas mesmo em nosso tempo, aparentemente de paz, nós devemos estar prontos para sermos obedientes como Cristo até o fim. Em que sentido? Pronto para ser obediente, mesmo sofrendo oposição dentro da sua própria casa, dos seus familiares ou dos seus amigos. Pronto para ser obediente, mesmo quando você for reprovado pelo mundo e pela sociedade. Pronto para abrir mão dos confortos e prazeres dessa vida que tanto fazem bem para a nossa carne. Prontos para proclamar uma mensagem que não é nem um pouco bem aceita pelas pessoas. Pronto, muitas vezes, para ser abandonado pelos amigos e pelas pessoas que você conhece por conta dessa mensagem. Pronto para se considerar morto para si mesmo, mas vivo para Cristo, e em Cristo buscar o bem-estar do seu próximo. Agora, se mesmo diante disso, você me disser que esse estilo de vida não requer humilhação e sofrimento, então eu desisto.
Se você acha que viver assim é fácil, vai ter sofrimento, irmãos. Vai ter. Se não tiver, avalie o seu cristianismo. Se você não estiver batendo cabeça no seu trabalho, nos seus relacionamentos do mundo, desconfie de algo. Agora, não devemos olhar para o exemplo da morte e crucificação de Cristo apenas sob a perspectiva do sofrimento. Por mais que isso seja real e verdadeiro na vida do cristão, me permita voltar os nossos olhos para os motivos que levaram Cristo até uma cruz. Os motivos que levaram Cristo ao ponto máximo da sua humilhação. Cristo não foi crucificado porque Judas o traiu. Ele não foi crucificado porque os judeus o rejeitaram, ou porque Pilatos o condenou. Jesus foi para a cruz em um ato de obediência ao Pai. Jesus foi crucificado porque Ele se entregou por amor a nós. Cristo morreu pelos nossos pecados, ou seja, no fim das contas, nós mesmos crucificamos a Jesus. A santa justiça de Deus exige a devida punição ao pecado. Para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, algo precisava ser feito em relação ao nosso próprio pecado. Deus não possui comunhão com pecadores. Foi aí que Deus, num ato incompreensível de amor, puniu o seu próprio Filho pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. Na cruz, Jesus bebeu sozinho o cálice da ira de Deus contra o pecado. E eu não sei se todos viram Paul Washer falando exatamente sobre isso, que ele foi questionado por um rapaz: como pode um homem levar o pecado de todo mundo? E o Paul Washer respondeu: pode botar o mundo inteiro, as estrelas, tudo que existe em uma balança, e botar Jesus do outro lado, Jesus vale mais. É por isso que foi possível, que Jesus vale mais do que todo ser humano junto. Diante disso, quando eu estava preparando esse texto, me veio à memória uma meditação do Piper, exatamente sobre esse tema, e eu não poderia dizer algo melhor que ele. Ele disse que diante da vida eterna, reservada para os cristãos, nós devemos odiar a nossa vida neste mundo, como está escrito no Evangelho de João 12:25. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará para toda a eternidade. Aí você vê, são palavras fáceis que Jesus nos dá, que a Bíblia traz. É doce? É tudo muito belo? Não. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará para toda a eternidade. Isso deve nos chocar. Eu não sei como pode nessas igrejas ninguém ler a Bíblia. Eu não sei quando lê um versículo desse o que pensa. E o Piper diz assim: isso quer dizer no mínimo que você não se preocupa muito com a sua vida neste mundo. Em outras palavras, simplesmente não tem muita importância o que acontece com a vida neste mundo. Se os homens falam bem de você, não importa muito. Se eles o odeiam, não importa muito. Se você tem muitas coisas, não importa muito. Se você tem pouco, não importa muito. Se você é perseguido ou caluniado, não importa muito. Se você é famoso ou desconhecido, não importa muito. Se você está morto, essas coisas simplesmente não importam muito. Jesus não está apenas dizendo: se as coisas ocorrerem mal, não se preocupe, já que você já está morto de qualquer modo. Ele está dizendo: escolha morrer comigo. Escolha odiar a sua vida neste mundo da maneira que eu escolhi a cruz. Isso é o que Jesus quis dizer quando ele afirmou: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele nos convoca a escolhermos a cruz. As pessoas só faziam uma coisa na cruz: elas morriam nela. Tome a sua cruz significa: como um grão de trigo, caia na terra e morra. Escolha isso. Mas por quê?
Por causa do compromisso radical com o ministério. Atos 20 e 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, não importa o que aconteça comigo, se eu apenas puder viver para a glória da sua graça. Cristo se humilhou, ao sendo Deus, não considerar sua própria posição privilegiada. Cristo se humilhou ao assumir a forma de servo. E Cristo se humilhou ao morrer em uma cruz. Que a humilhação de Cristo nos leve a considerar Ele como nosso bem mais precioso. Ao reconhecer tudo o que Ele fez para nos dar vida, para nos salvar do nosso próprio pecado. E que a humilhação de Cristo nos leve para um estilo de vida diferente aos evangélicos triunfalistas dos nossos dias. Mas que seja um incentivo para assumir essa mesma posição de servo, como Cristo assumiu. E que esse texto, irmãos, nos leve a uma visão bíblica sobre quem Cristo é e quem nós somos. Que a humilhação de Cristo nos humilhe para que Ele seja exaltado.